Começou, boa tarde pra você, porque começou. Escuta a cornetinha, porque começou o melhor programa da tarde. Gente do céu, você tem que ficar aí, porque a gente está ao vivo aqui pro Brasil inteiro. Hoje vai ter uma conversa muito séria, viu? É sobre a individualidade nos relacionamentos. Escuta aí, a individualidade nos relacionamentos. Qual a importância dos casais prezarem pela individualidade de cada um? A pessoa se casa, mas ela continua sendo um indivíduo. Olha aí, a gente vai falar sobre isso, hein? Sobre isso aí, é muito importante. E depois, nós vamos tratar de um assunto muito importante, sobre adoção. Como funciona um processo de adoção, quais as etapas para adotar uma criança. A gente vai discutir, tirar muitas dúvidas e até conversar com coisas muito sérias que têm acontecido aí. A devolução de crianças. Muito sério, sabia isso? É muito sério e muito doloroso para as crianças que são adotadas, viu? Então, ó, temos que conversar sério sobre isso. Prepare o seu café, se ajeite no sofá, porque começou Bendita a Hora. A gente vai falar hoje sobre a individualidade nos relacionamentos. Preste atenção e acompanhe esse VT, porque depois a gente vai aprofundar esse assunto. Você sabe com quem, né? Com ela, Verusca Gendorf. Escuta. Quando iniciamos um relacionamento, seja um namoro ou um casamento, é natural que passemos mais tempo com o nosso parceiro ou parceira. Em muitos casos, alguns casais acabam passando por diversos conflitos pelo fato de que a individualidade de cada um acabou se perdendo. A individualidade é a capacidade de manter a sua identidade pessoal, seus interesses, suas necessidades e seu espaço, sem que isso signifique renunciar ao amor e ao respeito pelo outro. É ter aquele momento pessoal e mais introspectivo, mas sem excluir o outro. Em alguns casais, é comum ver pessoas que acabam proibindo o outro de praticar seus hábitos sozinhos e até mesmo sair com amigos. Mas até onde vai a individualidade nos relacionamentos? Qual a importância de se preservar a singularidade de cada um sem que isso prejudique o casal? A prática da individualidade pode ajudar ao fortalecimento da relação? Confira isso e mais agora, no Bendita a Hora. Gente, olha, a gente está aqui para conversar com a pessoa mais simpática que eu conheço, a psicóloga. Fala pra gente, traz de uma maneira tão clara tudo. Verusca Gendorf, seja bem-vinda. Prazer, muito você sabe bom como estar eu gosto com vocês. mesmo, gosto demais de você. Verusca ela traz aqui não só pistas, mas traz pra gente uma maneira mais leve da gente conseguir viver e é muito importante você falar. Verusca, essa questão da individualidade é um assunto interessante, porque é o seguinte, a pessoa se casa, ela não deixa de ser indivíduo, ela não deixa de ser indivíduo. E às vezes se começa uma crença de que você praticamente se sumiu para ser aquilo que você não é mais na sua individualidade. Individualidade pode ajudar ou pode atrapalhar no relacionamento? Padre, você sabe que quando me passaram essa pauta, eu fiquei tão feliz, porque se fala muito pouco disso. Não, então claro. eu quero parabenizar Isso vocês. mesmo. Parabéns aí Olha. para quem fez a reunião de pauta e definiu, porque nós precisamos falar mais disso. Isso. A falta de falar sobre esse tema faz com que muitos casamentos hoje tenham problemas. E pode acabar até. A gente às vezes tem que voltar ali para o processo de individualidade de cada um, para que os dois se tornem um, porque a gente está falando de identidade. Você tem uma identidade individual e uma identidade conjugal. O problema, padre... Isso é interessante. Exatamente. Você tem uma identidade individual e uma conjugal. Conjugal. Tá. Você tem a individualidade de cada um, ou seja, você tem uma individualidade, uma forma de funcionamento que é independente, mas quando você se casa, você unifica e se torna uma identidade conjugal. Mas isso não faz com que você deixe de ser quem você é. Você tem uma soma a mais no seu processo ali de vivência. O que pega é que muita gente, por conta da carência, padre, se desconfigura. E aí quer impor a sua forma no outro, e o outro muitas vezes se desconfigura para aceitar com medo de ficar sozinho. Então, isso que você falou é uma coisa que a gente vê acontecer muito. Até que ponto que é normal uma pessoa abrir mão de
tudo que ela faz, de tudo que ela tem, de tudo que ela sente, de tudo que ela é, para haver essa adaptação aí. Eu penso que a gente precisa sempre deixar muito claro o equilíbrio, né? É claro que para conseguir constituir uma identidade conjugal, eu tenho que ter um equilíbrio de escolhas. Peraí, eu tenho que abrir mão disso, você abre mão daquilo, a gente consegue entrar aqui num acordo. O que realmente vem acontecendo, e é muito frequente, por isso que eu parabenizei a pauta, é que muitos casamentos hoje estão com muitos problemas porque a individualidade de um consome a identidade do outro. Tá. Uma pessoa tem tanta ascendência sobre o outro. Sim. Que de repente... É manipulador, é uma pessoa que está ali querendo determinar tudo, decidir tudo. E a pessoa vai abrindo mão eu não quero ficar sozinho, eu não quero ficar carente, então deixa. Daqui a pouco a pessoa não sabe mais quem é. Ela perdeu a identidade. Ela perdeu a identidade dela. Chega a esse ponto da pessoa... E sabe o que é pior, padre? Tem uma coisa que é muito pior. Quando você se apaixona por alguém, você se apaixona pela identidade desse alguém. Então, isso mesmo, é verdade. E aí, quem deixa de ser quem é, faz com que o outro deixe de ser apaixonado e deixe de amar aquilo que ele queria ter. Ou seja... Isso é interessante, porque, você apaixonou por quem? Por aquela pessoa que... Aquela pessoa deixou de ser aquela pessoa que você se apaixonou. Exatamente. E se tornou outra. E aí você escuta algumas falas muito interessantes. Eu te amei, mas quando eu te conheci, você não era assim. Você deixou de ser quem era, mas muitas vezes essa pessoa colaborou para essa falta de identidade momentânea, né? É como se as pessoas fossem sequestradas, padre. Parece que aquelas que são mais dominadoras sequestram a outra e a outra passa a não ter identidade. Ela gosta de uma determinada coisa, mas porque o outro não gosta, não, eu não gosto mais. Mas você gosta, você não está querendo que o outro veja que você gosta de determinada coisa, mas ele te amou. Ele gostou de você sendo assim. Se você deixar de ser assim, ele vai deixar de te amar. Porque você não vai ser aquilo que ele se apaixonou. Agora, existe uma coisa importante ligada à identidade, é que os casais, por mais unidos, por mais amorosos, eles têm que manter uma certa independência. Ô, Verusca, eu sempre falo, quando eu faço casamento, eu falo para os noivos, eu falo assim, olha, o casamento, o amor, a relação, é como uma dança. Às vezes você tem que estar coladinho para dançar, mas tem passos de dança que você tem que estar longe, senão você faz o outro tropeçar. Porque tem que existir uma certa independência, não tem? Sim, cada pessoa, cada indivíduo, ele vem de um estilo cultural, de um estilo de educação, situações que acontecem que fazem com que ele tenha vivências diferentes. E quando você se casa, você junta tudo isso e tenta trazer um equilíbrio dessas duas situações. O problema realmente maior é que as pessoas hoje ou casam rápido demais ou vão morar junto e isso é um problema. Sim, você já falou isso aqui já. É um problema porque você não está conhecendo, você não conseguiu conhecer a identidade do outro. E aí você quer que ele tenha a sua identidade. E às vezes tem muitos relacionamentos que um dos cônjuges querem que o outro de todo jeito seja como ele é, mas ele não tem a mesma vivência. E aí começa a sufocar. Exatamente. Agora, a questão dessa questão da independência, da individualidade, é importante que toda pessoa, num relacionamento, num casamento, ela tem um momento para estar com ela mesmo, só? Sim. Cada um de nós precisa ter aquele tempo de elaboração emocional, refletir sobre as suas questões, refletir sobre as questões conjugais, sobre as questões familiares. A gente precisa de tempo para todas as coisas. Então, é necessário que, em alguns momentos, eu pense sobre a minha constituição. Por exemplo, o que eu busco a cada ano como pessoa? O que eu busco como família? O que eu estou almejando no meu futuro, como cada papel que eu desempenho? A minha vida profissional, a minha vida pessoal, a minha vida social. Agora, o que não pode também. Eu tenho que falar também, porque você, sim, claro. O padre sabe que eu falo mesmo. Fala mesmo. Uma das coisas que também eu vejo, padre, quer casar? Também entenda que você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Não adianta querer ser solteiro casado, porque isso também não é assim. Não existe. Tem muita gente querendo casar, mas não quer abrir mão de nada da sua vida também individual. Também está errado. Então, por exemplo, tem pessoas que eu atendo, vejo muito isso. Verusca, casou, mas não quer passar um final de semana em casa com a família. Fico eu com meus 2 filhos, não tem um final de semana, porque ele tem que jogar bola todo final de semana com os amigos. Não pode. Ou seja, tem que ter um equilíbrio. Não quer abrir mão de nada. Nada.
Então, peraí, tem que ter um dia para os amigos, ok, mas o restante você tem que dividir. Tem que ter um momento de você trabalhar e se dedicar à vida profissional, à vida familiar. Agora, tem uma regra que eu gosto muito, que a gente sabe que, principalmente para quem tem fé, a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Isso mesmo. E ao próximo como você se ama. Então, a primeira regra, eu amo a Deus, eu me amo e amo o próximo como eu me amo. Segunda regra, eu amo a Deus e eu amo a minha família. A família precisa ser prioridade. Sim. Quem não arruma a sua família, não arruma dentro de casa a composição familiar, não tem como você ser bem-sucedido nas outras áreas da sua vida. Interessantíssimo, interessante. Ou seja, existe uma hierarquia, nesses amores aí, né? Exatamente. Existe uma hierarquia. Existe. Agora, deixa eu te falar, eu perguntei para você agora da independência. De repente, não deveria ser estranho, de repente, a mulher ou o marido fala assim, olha o seguinte, eu quero ficar sozinho, Só que se a gente fala uma coisa dessa, a gente coloca 1000 minhocas na cabeça do outro. Mas quer ficar sozinho por quê? Porque não me ama mais? Porque não quer mais estar junto? Mas não, há um momento em que a pessoa quer ficar sozinha, não é? Nós temos 2 estilos básicos de comunicação, que é aquela comunicação que eu tenho comigo, com os meus botões, Isso. que eu preciso pensar, eu preciso elaborar, e pessoas falando no meu ouvido me incomodam. E tem a comunicação ali familiar, onde cada um fala, dá uma opinião e você constrói uma concepção de alguma situação, um plano, enfim, um objetivo ali que é necessário na família. Mas cada um de nós, por ser individual, Deus nos deixou com algumas marcas individuais muito interessantes. Sei. Cada um tem um cérebro, não tem 2 repetidos. Cada um tem uma digital, não tem 2 repetidas. Da mesma forma, cada uma tem a sua forma de se comunicar. Então, tem pessoas, homens e mulheres, que são mais visuais e gostam de se comunicar apenas olhando, observando, Sei. prestando atenção no detalhe. Você está diferente. O que aconteceu? O seu rosto está assim, você está agindo assado. Já tem essa percepção, Então, de repente, não é que a pessoa é chata ou está no pé. O jeito dela se comunicar com o mundo é percebendo visualmente. Já tem pessoas que não, que se comunicam de forma auditiva. Então, elas precisam falar. São aquelas que mandam áudios de 10 minutos. Ai, meu Deus do céu! Não, padre, elas mandam áudios de 10 minutos e ainda escutam 3 vezes porque gostaram do próprio áudio. Ah, isso é um problema sério de cabeça. E aí, para um visual, quando ele olha lá 10 minutos, isso é desesperador. Eu acho, então, que eu sou assim, desesperador. A pessoa visual já deixa o áudio para ouvir depois, em outro momento, e vai ouvir uma semana depois. Porque toda vez que... Deixa eu ver... Ai, não, mas são 10 minutos. O visual tem essa forma de funcionamento. Já a pessoa sinestésica tem uma outra forma de comunicação. Às vezes quer agradar por conta do estilo de comunicação. Então, é aquele que quer agradar com comida, com cheiros gostosos, coloca um aroma, às vezes, na casa. São pessoas que são muito tato. Né? Muito tato, então elas gostam de abraço. Elas vão falar com você, elas querem te pegar, elas querem te segurar. Não é que seja pior ou melhor, é diferente. É diferente. Agora, imagina isso na vida conjugal. De um jeito, não tem certo ou errado. Cada um é de um jeito. Eu preciso entender qual é o meu jeito, qual é o jeito do outro, para que eu consiga ter essa identidade conjugal melhor trabalhada. Então, imagina, padre. O padre está lá na paróquia, aí chega um sinestésico. Ele não consegue falar com você se ele não te segurar. Ah, meu Deus. O visual vai falar com você te olhando dos pés à cabeça para identificar como você está vestido, o que você tem, se você está com relógio, se você está com algum detalhe, se tem alguma coisa do lado, se o culto teve alguma coisa visual diferente. Então, são aqueles que o menor detalhe conseguem prestar atenção. Já os auditivos são aqueles que, quando grudam no padre, querem falar, e o padre precisa fazer as coisas assim, irmão, né? Calma, né? E ali ele falando... Então, essas formas é que compõem a comunicação humana no planeta. Qual é a forma que cada um tem? Como você se comunica com as pessoas que estão perto de você? Porque, por dificuldade de compreensão de comunicação, às vezes eu quero impor a minha forma de ser, de me comunicar no outro que não é assim. Olha que interessante, gente. Falando negócio de áudio, eu não escuto áudio. Se você mandar um áudio para mim, pode ter certeza que eu não vou... Se mandar um áudio assim, olha, eu estou morrendo, vai morrer, porque eu não escuto áudio. Não escuto áudio. Você vai tomar café agora. Vai? O padre, sim. Vai tomar. Obrigada, padre. Aí, ó, hora de tomar. Olha, você pode tão baixinho essa música e ninguém escuta. Agora, isso não... Essa é a Xuxa tomando café. Não a doutora. Olha.
É com açúcar, né? Sim. Posso colocar? Sim, pode colocar. E depois eu vou perguntar sobre uma coisa sobre individualidade e individualismo, que há uma diferença grande nisso aí, né? Sim. É um termo aqui. Individualidade e individualismo. E como é bom, né? A gente refletir sobre isso, pensar como nós funcionamos. Não. Quando a gente começa a identificar o jeito da gente funcionar, as coisas melhoram mais. É um VT sobre... a gente vai assistir agora um VT sobre individualidade e individualismo. Tá bom? Vamos... A individualidade e o individualismo são conceitos que muitas vezes são confundidos, mas possuem significados distintos e importantes. A individualidade refere-se àquilo que torna cada pessoa única, suas características, habilidades, perspectivas e experiências que a distinguem das outras. É a expressão da singularidade de cada indivíduo, uma combinação única de traços físicos, mentais, emocionais e sociais. E é importante que essa individualidade seja respeitada em um relacionamento. Já o individualismo está ligado ao egoísmo, à falta de compromisso, à indiferença e à desconsideração pelo outro. O individualismo enfatiza a autonomia pessoal, a busca pelo sucesso individual, a competição e a valorização do eu. Isso pode acabar prejudicando relacionamentos e criando barreiras sociais. Por isso, fique atento. Pois bem, individualidade e individualismo. Parece um jogo de palavras, mas existe uma diferença abissal, né? Sim, a gente sabe que cada um de nós tem a sua forma individual de ser. Tá. Forma de pensar, e a gente tem a liberdade para isso, até a nossa Constituição permite isso, uma liberdade de pensamento, de ações. Você tem essa liberdade de poder definir, escolher aquilo que você pode escolher. Agora, o problema é quando isso é excessivo e se torna um individualismo realmente algo mais grave. É um ponto onde você exagera, você acha que é tudo do jeito que você acha e pensa, e não é assim. Uma coisa é a nossa forma de ser, outra coisa é a nossa sociedade, que é composta de diversas formas de ser. E nós precisamos aprender a conviver em sociedade, seja de forma conjugal ou social. Então, é importante que a gente possa entender quais são os nossos limites. Eu tenho o meu direito, sim, o meu livre-arbítrio, o meu direito de opinar, o meu direito de pensar, de refletir, mas o outro também tem. Sim. E eu não posso aniquilar o outro para que ele seja exatamente como eu sou, pensar exatamente como eu penso. E quando eu faço isso com alguém, eu estou sequestrando essa pessoa emocionalmente dela mesma. Interessante. Agora, Verusca, há sinais que dá para a gente perceber quando, de repente, uma pessoa está se sacrificando mais do que a outra no relacionamento? Sim, quando ela tem dificuldade de dizer não. É o primeiro sinal. A pessoa vai e pede uma coisa que você vê que é muito complicada, complexa, mas o outro não mede esforços. Aí daqui a pouco pede uma outra pior e daqui a pouco está anulando a própria convivência e você percebe que a pessoa não consegue dizer não. Não consegue. Isso tem sido um dos primeiros sinais assim graves de que você precisa rever algumas questões. Agora, é um fio de navalha também, porque como que lidar com essas diferenças, assim, e sem parecer egoísta também, né? Sim, é uma questão de bom senso também, né? A gente para ali, por exemplo, uma pessoa pede para você abandonar o seu jeito de ser. Então, por exemplo, você é uma pessoa que trabalha. Aí começa a namorar com uma pessoa, a pessoa já olha para você e diz, se você casar comigo, você vai ter que deixar o seu emprego, você não vai trabalhar mais. Então. E você vai dizer sim? Então, peraí, tem alguma coisa errada. Você está deixando uma coisa que é importante, você tem uma profissão, você tem uma capacidade, você tem dons, você tem talentos dados por Deus para você executar e ali fazer o dia a dia acontecer. E aí você deixa tudo isso de lado para agradar o outro. Então, aquela Isso coisa é um de problema. aniquilar, Exatamente. se tornar nada diante do outro. Exatamente. Não é um posicionamento. Agora, lógico, uma outra questão. Você está acostumado a ir para um monte de festas, como eu vejo muitos que a gente atende no dia a dia. É uma rotina de solteiro, vai para festas numa frequência muito alta. Aí você casa ou vai casar, você vai ter que repensar que você vai ter que abrir mão desse monte de eventos ou vai passar a frequentar com a pessoa com a qual você escolheu. Então, você tem sim o seu momento com os amigos, mas não pode ser maior do que a vida conjugal que você está escolhendo. Há uma diferença entre vida de casado e vida de solteiro, não tem? Exatamente, lógico. Que é uma coisa, não é assim, não é
ser antiquado, mas existe. Mas é a realidade. É a realidade. Quando eu resolvo ter uma vida com alguém, eu tenho que entender que não dá para ter tudo ao mesmo tempo. É verdade. Então, eu estou abrindo mão de algo em detrimento de outro algo. Eu trabalho numa empresa, eu, de repente, estou insatisfeito, quero trabalhar numa outra que está me oferecendo uma outra qualidade. Eu tenho que abrir mão desta para poder ter qualidade na outra área profissional. Então, eu preciso conseguir, até um certo ponto, entender até que ponto eu consigo conciliar, até que ponto não. Agora, mas eu não quero abrir mão de nada da minha vida. Então, você está arriscado a ter um processo de carência infinito. Porque você está querendo uma coisa e não está querendo abrir mão de outra. Nós estamos... Quer tudo. Ele quer estar casado, mas ele quer sair, Exatamente. ele quer ir para balada, ele quer isso, ele quer continuar a vida. Quer estar casado, mas quer ter vida de solteiro. A gente sabe que para ter uma coisa você tem que abrir mão de outra. E isso é a vida, faz parte. Por exemplo, eu escuto muito pessoas que querem comprar carro, né? Eu vejo muito isso. Eu quero comprar carro, mas eu vou ter que abrir mão do meu. Ué? Você não está em processo de desenvolvimento, em crescimento? Você pode até ter 2 carros, mas vai ter 2, 3 despesas. Mas você pode ter 2, 3 carros, mas porque você está optando ter 2, 3 carros. Agora, ter 2, 3 carros porque você tem dificuldades de abrir mão do que você tem em detrimento de algo melhor, aí é uma coisa a se repensar. Ô, Veruso, vou fazer uma pergunta. Eu sei, parece que... quero que você resolva. Eu acho que os seus pacientes devem me dar essa... Mas como que a gente faz... O que a gente faz diante do parceiro, ou parceiro ou parceira, que é inflexível? Ou seja, tem gente assim, meu marido é inflexível, ele não muda, ele tem cabeça dura, ou então a minha esposa não muda. O que eu faço diante disso? Tem um ditado que eu gosto muito, que diz que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. A questão é que a gente precisa encontrar estratégias diferentes para continuar ali levando a informação de que, olha, esse caminho não é um bom caminho, isso tem perdas. Você está perdendo com isso, você pode não estar percebendo agora, mas tem perdas. Quando eu deixo, por exemplo, minha esposa ou meu esposo e troco o tempo inteiro a minha vida conjugal por uma vida de solteiro, vai chegar uma hora que essa pessoa vai dizer, não quero mais. E quando chega esse momento que nós chamamos, padre, de saturação, não tem quem volte atrás. A mente humana, ela tem um limite para conseguir aguentar a solidão, para conseguir aguentar a rejeição, abandono, carência, tem um limite. Quando chega nesse limite, não adianta depois, eu vou mudar, eu vou fazer tudo diferente. Se a mente chegou nesse processo de saturação, ela não administra mais. Ela não quer mais. Tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Quem quer tudo pode perder tudo. Quem quer tudo pode ter nada, né? Pode Exatamente. ter nada. Então, isso é muito importante. E, principalmente, num relacionamento, duas pessoas, elas têm que estar muito bem combinado entre eles o que vão querer, né? Tudo aquilo que você, desde o início, conversa, combina, fica muito melhor, né? Você está encontrando... Essa é a questão da comunicação dentro do casamento, né? Sim, você pode expor o seu ponto de vista. Vai ter um momento onde você também vai ter que ouvir. Você expõe o seu ponto de vista, ok, colocou tudo, agora você vai fechar a boca e vai ouvir. E dentro do que foi colocado, vocês precisam encontrar um plano B para conseguir unir a maior quantidade de conteúdos. Esse equilíbrio, eu acho que é o grande segredo. Por exemplo, você falou de uma autonomia excessiva, que a pessoa quer sair, ela quer ser livre, independente. Quero estar casado, mas quero ser livre, independente. Mas, por outro lado, lá também nós temos uma dependência muito grande emocional. Sim. O equilíbrio disso tudo, como evitar essa autonomia excessiva, de fazer o que me dá na telha, e de eu não ser tão dependente com o outro. Sabe que eu escuto, às vezes, algumas questões assim, mas como assim? Todo mundo hoje tem tudo aberto, é relacionamento aberto, é tudo aberto. Tem negócio de relacionamento aberto. Gente, as coisas não são tão simples, a gente está lidando com um ser humano. E ser humano é ser humano. Por mais que você verbalize algo, mas você está vivendo o quê? Tem muita gente, eu tenho tudo aberto, mas daqui a pouco, quando perde, como assim perdi? Mas você propôs isso. Não, mas eu não... então, peraí.
Então, as pessoas precisam pensar muito. Eu percebo hoje em dia que elas estão muito perdidas, as pessoas, no geral, estão perdidas emocionalmente, queriam tanto ter uma liberdade que estão presas dentro de uma liberdade que elas mesmas impuseram. Então, o que a gente precisa pensar aqui, qual é esse equilíbrio? Quando eu me respeito e eu respeito o outro. E consigo, dentro dessa linha de respeito, encontrar formas de que não fique só em privilégio a mim ou ao outro. Tem que ter ali um acordo que todo mundo seja respeitado. Eu acho que uma relação democrática, todo mundo se respeita. Se eu estou num relacionamento ali afetivo, e eu não estou sendo respeitada, ou o outro não está sendo respeitado, então você não tem uma relação democrática. Você não consegue ouvir o outro, você não consegue se colocar para o outro. Precisa corrigir para que fique ali harmonioso. Equilíbrio, então, né? A gente não pode perder a individualidade, senão a gente perde a nossa identidade, mas a gente também tem que saber que quando você entra num relacionamento, é relacionamento, né? E aprender também a ouvir. A gente às vezes quer muito falar, né, padre? Mas as pessoas também precisam aprender a ouvir. Quais são as queixas do outro? O que está acontecendo? Escuta primeiro, porque às vezes a pessoa não sabe o que o outro está vivendo, a dor que o outro está sentindo, padre. Às vezes tem pessoas no relacionamento que, com medo de magoar, não falam o que estão sentindo. E aí, quando vem perceber, a situação já está muito grave. Estão magoadas e não querem magoar, é verdade. As pessoas não têm noção do que é a mágoa numa pessoa, num relacionamento. É muito complicado. Isso pode perdurar uma vida, isso pode trazer doenças. Doenças, né? Pode acabar com uma vida, né? Pode acabar com uma vida. Em janeiro, eu estou querendo fazer um encontro virtual, padre, gratuito, para tentar ajudar essas pessoas emocionalmente, uma orientação. Vai ser gratuito. Um grupo de psicólogos vai abrir uma sala Zoom para 500 pessoas e as pessoas que se cadastrarem gratuitamente, a gente vai poder ouvir, orientar de uma forma coletiva para tentar ajudar exatamente nessa questão conjugal, onde é o maior volume de queixas que a gente tem. E é muito fácil. Para conseguir se inscrever, está lá na minha bio do Instagram. É só ir lá no Instagram e se inscrever gratuitamente. Então eu já vou aproveitar e vou dar qual que é o Instagram. Atenção. Eu quero agradecer, obrigado. Eu que agradeço, padre. Doutora Verusca, muito bom. Olha aqui, o Instagram, tá lá na bio, @doutora Verusca com K, BRA Verusca com K, viu? No canal do YouTube, que é maravilhoso, Doutora Verusca, também com K. E você pode acessar o site. O site é equipesonline.com. Exato. Equipesonline.com. É bom porque de qualquer parte do Brasil, você pode entrar em contato com a doutora Verusca, que você também faz o atendimento online. Vai ser um prazer. Isso é muito bom mesmo. Obrigado, doutora. Obrigada, muito padre. obrigado Deus mesmo. abençoe. Muito bom, muito bom. Obrigada. Quero desejar um Feliz Natal para você. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom. Você, viu? A gente vai para um intervalo muito rapidinho e depois nós vamos falar sobre adoção. Gente do céu, o assunto é sério, sobre adoção o que acontece e também as complicações aí que acabam, de repente, fazendo com que crianças voltem. Não mude de canal.